É um grande prazer receber o professor Henrique Alvarenga da Silva, que vai falar para nós sobre a bipolaridade do poeta Robert Lowell. Ele formou-se em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez sua especialização em psiquiatria. Também fez a especialização em psiquiatria da infância e adolescência. É especialista em psicoterapia cognitivo-construtivista, é bacharel em Direito pelo Instituto de Ensino Superior Tancredo de Almeida Neves, é mestre em Ensino e Saúde pela Unifenas, professor de Psicopatologia e Psiquiatria do curso de Medicina da Universidade Federal de São João del Rei, é professor de psiquiatria no curso de medicina do Uniptam, é professor de bioestatística no curso de medicina também desse centro universitário. Enfim, só pelo currículo dá para ver que é uma pessoa inteligente e muito versátil nos seus interesses. Mais uma vez, obrigado pela gentileza de falar para nós. Obrigado, Fábio. Você só esqueceu de falar o item mais importante do meu currículo, Fábio, é que fui aluno do Fábio Rocha, né? Eu Essa é a diria que parte o mais mais importante. importante é a sua gentileza. Obrigado. Bom, então, Fábio, obrigado pelo convite aí. Rodrigo, também obrigado pela sugestão aí do tema aí da história do Robert Lowell. Ô, Fábio, tá aparecendo os slides aí já, né? Tá, tá. Então, acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é por que, né, o Robert Lowell? Qual que é o interesse aí de falar sobre a história da bipolaridade do Lowell? Bom, primeiro é o seguinte, ele é um poeta famoso, ele teve uma bipolaridade tipo, bem grave, e um detalhe interessante, a obra dele, conhecida como poesia confessional, é uma obra que ele fala muito da vida dele, então ele fala muito das próprias crises, muitos poemas deles têm a ver com a própria oscilação de humor e tudo que ele viveu. Essa história é baseada no livro da Kay Jameson, e nesse livro tem toda a história da vida dele, né, da bipolaridade, das crises, inclusive da relação disso com a própria poesia dele. Tem muitos detalhes nesse livro sobre não só sobre as crises, mas as consequências, os desafios de lidar aí até com as crises mais leves e com os períodos intercríticos, e tem alguns insights interessantes aí sobre o uso do lítio. Então essa é a razão de eu ter achado essa história bem interessante para poder resumir e contar. Tem uma frase dessa escritora no livro que eu achei assim interessantíssima. Ela diz assim: Lowell experimentou uma loucura completa, não a versão suavizada da doença mental retratada nos anúncios de empresas farmacêuticas como algo contornável, aceitável e simplificadamente tratável. Ou seja, ela estava querendo dizer o tanto que era grave a doença dele, o tanto que foi difícil ele lidar com ela ao longo da vida inteira. Uma das obras importantes dele é essa Estudos da Vida, onde ele fala dessa poesia confessional, conta da vida dele. Mas essa não é uma apresentação para analisar a poesia dele. Essa é uma apresentação que está baseada neste livro da Kay Redfield Jameson, que chama-se Setting the River on Fire, que é um estudo da genialidade, da mania e da personalidade dele. Não vou explorar aqui a poesia dele, mas as crises que estão descritas aí nesse livro. Bom, essa autora é muito conhecida, ela tem vários livros aí sobre bipolaridade, inclusive da autobiografia dela também, que ela também é uma pessoa que tem transtorno bipolar, né? E ela chegou a escrever esse livro aqui, Uma Mente Inquieta, muito interessante, eu recomendo para quem gosta desse tema aí. Inclusive eu cheguei a comprar, bom, eu tenho todos esses livros aqui, eu cheguei a comprar esse outro aqui também, chamado Tab, só depois eu descobri que é o mesmo livro da autobiografia dela, é só mudar o título. Então agora eu tenho dois livros do mesmo assunto da vida dela. Mas esse livro, então, né, que foi a base dessa apresentação, ele tem 560 páginas e é uma história muito interessante e que eu queria, né, que poder repassar para os meus alunos. Mas como é que eu vou pedir para um aluno, né, de graduação ler um livro de 560 páginas? Não tem jeito. O que eu fiz foi fazer um resumo desse livro, transformei isso num site, A Bipolaridade de Robert Lowell, que aí está bem resumidinho com as histórias das crises, e aí os alunos agora podem ter acesso a um material que está lá no GitHub, eu
colocar aqui algumas fotos dessa página aí, só para vocês verem como é que ficou. Bom, e eu fiz também um resumo, uma tabela que não está no site, mas tem no livro, só para a gente ver inicialmente aqui quais as crises que o Robert Lowe vivenciou. Vamos ver aqui neste local aqui, estado mental na admissão, a primeira crise foi de mania, uma de depressão, todas as outras de mania. Essa tabela continua aqui. Várias outras crises de mania, aqui a duração da internação. Vou voltar aqui ao slide anterior. Veja que nessa primeira internação dele, foram mais de 200 dias internados aqui. Essa tabela continua ainda mais para baixo aqui, várias outras crises de mania, até a última internação dele, que ele faleceu por congestão pulmonar. Ou seja, viveu inúmeras crises de mania. A gente contar quanto tempo que ele passou internado, foram mais de 1.000 dias de internação ao longo da vida dele. Nesses 27 anos aí, desde a primeira crise até a morte dele, a maior parte das internações foram por crises de mania e teve uma internação também por causa de depressão. É claro que as oscilações foram muito mais do que simplesmente as internações, porque muitos momentos de crise, de mania ou de depressão, ele não esteve internado. Mas as internações dão um aspecto da gravidade das crises dele. A maioria das vezes ele foi internado, foi até levado pela polícia com internações involuntárias. Aqui tem uma tabelinha que eu fiz baseado também nas internações dele, onde a gente pode ver a duração em dias que ele ficou internado em cada ano. No primeiro ano aqui, mais da metade do ano, quase 200, mais de 200 dias aqui internado, alguns anos sem internação e depois praticamente todos os anos passando por alguma internação. Até a gente pode pensar também que o período que ele não estava internado não quer dizer que ele não teve crise nenhuma. Uma coisa interessante é esse período aqui que ele começou a usar o lítio, que foi realmente o maior período de estabilidade da vida dele, até que no final aqui ele teve uma intoxicação e depois usou o lítio de forma muito irregular e voltou a ter algumas oscilações de humor bem complicadas aqui no final da vida dele. Bom, esse é um resuminho de como é que foi a história das crises do Robert Lowe, para a gente entender que ele lutou contra isso a vida inteira. Vamos ver quão graves foram essas crises dele. Isso aqui é uma estatística que eu encontrei lá no CDC, mostrando que a maioria dos pacientes tem crises graves, quem tem transtorno bipolar. E no caso dele, realmente, ele descreve como que essas crises vinham com uma potência muito grande, essas crises de entusiasmo imenso, que ele fala até de uma forma vulgar, onde ele se sente como um balão numa parada, e então isso tudo some, e ele sente como se ele estivesse comendo pó de café, com uma culpa muito grande depois. Ou seja, é um poeta que consegue descrever as crises de uma maneira assim mais interessante do que nós, né, que não sabemos trabalhar tão bem as palavras assim. E se a gente pular lá para o final da vida dele, isso depois que ele já tinha tido aquela internação por causa de uma intoxicação pelo lítio, e as crises não estavam mais estabilizadas, ele vem e diz assim: estou sobrecarregado com a nova frequência das crises, incapaz de funcionar com 2 ataques maníacos em um ano. Isso foi 1 ano e meio antes dele falecer. Ou seja, foi uma pessoa que viveu décadas aí em luta contra essas crises. Bom, como é que foram essas crises dele? Muitas dessas crises foi preciso a polícia intervir para internar. Em uma delas, ele chegou a quebrar um quarto de hotel, fez uma barricada para a polícia não conseguir entrar. Em uma festa que ele deu, chamou mais de 40 pessoas para a casa dele sem avisar nada para a esposa, aprontou uma bebedeira danada com todo mundo, depois começou a gritar e ofender todo mundo. Em muitas dessas crises, ele falava para a esposa que não queria mais estar casado, que ia se divorciar dela, começava romances com outras mulheres mais jovens, isso que deixava a esposa realmente bastante chateada, porque no meio de uma crise dessa, né, o marido sair e começar a namorar outras pessoas. Teve uma situação de uma crise dele na Argentina, quando ele foi para um congresso lá, entrou numa crise maníaca de novo, saiu pela cidade, subiu até pelado em cima de umas estátuas de cavalo, dizendo que queria cavalgar com os generais, né? A polícia, mais uma vez, tem que intervir, levar ele para o hospital. Numa das crises dele, aconteceu uma coisa que eu achei interessante, ele entrou numa
uma ópera e começou a reger a orquestra. E isso me lembrou uma cena de um filme que eu já tinha visto, do Mister Jones, onde esse ator, Richard Gere, faz a mesma coisa. Nessa cena desse filme, ele sobe no palco lá onde está a orquestra e começa a reger a orquestra numa crise de mania. E aí eu fiquei até curioso, será que a escritora desse filme, né, conhecia essa cena do Robert Lowell? Na verdade, os escritores talvez conhecem um pouco da vida dos outros. E me surgiu aqui essa curiosidade, será que ela fez essa cena baseada aí no Robert Lowe, né? Não sei, não perguntei para ela ainda. Mas voltando aqui da história das crises dele, não está aqui nos slides, mas numa das crises ele estava, acho que não sei se é em Viena ou na Alemanha, ele chegou a quebrar o quarto todo, fez uma confusão danada, depois foi encontrado vagando entre um país e outro, lá na divisa entre um país e outro. Ou seja, as crises dele realmente foram sempre muito complicadas e traziam um peso muito grande, né, para a esposa, né, lidar com tudo isso. Bom, mas vamos ver como que começou isso então, né? A maioria dos pacientes com transtorno bipolar começa a ter sintomas na adolescência. Isso não quer dizer que vai ser diagnosticado logo na adolescência. A história normalmente mostra que o diagnóstico de transtorno bipolar ele vem 10 anos depois que começaram os sintomas. Muitas vezes as pessoas começam a ter depressão e o diagnóstico é depressão, só vai ser diagnosticado com transtorno bipolar na hora que teve uma crise de mania. Então, o Robert Lowe só foi diagnosticado quando ele teve a primeira crise de mania dele, que foi por volta dos 32 anos de idade. Vou voltar aqui alguns slides. Mas, voltando nesse tema, né, da demora para o diagnóstico, uma outra paciente que também contou da bipolaridade dela foi a Linda Hamilton, aquela moça que fez o papel da Sarah Connor no filme Exterminador do Futuro. Ela disse que levou mais ou menos uns 20 anos para ser diagnosticada com transtorno bipolar. Nessa entrevista aqui na rádio, nessa rádio AP, o entrevistador pergunta para ela: quantos anos você demorou até descobrir o que estava acontecendo de errado? Ela disse que foram 20 anos de sintomas, sem contar da infância dela, que ela chama de os anos perdidos, até que foi feito realmente o diagnóstico de transtorno bipolar. Bom, no caso do Robert Lowe foi a mesma coisa. Ele já tinha tido diversos períodos dessas oscilações de humor, com crises de hiperatividade, humor elevado, autoconfiança, mas isso não tinha sido diagnosticado ainda como transtorno bipolar. Isso aqui foi uma avaliação retrospectiva do psiquiatra que atendeu ele, até que então isso tudo começa a ser analisado quando você já tem o diagnóstico, né, quando ele teve a primeira crise de mania dele. Bom, alguns trabalhos mostram que, em geral, essas crises começam o primeiro episódio maníaco por volta dos 20 anos. Lógico, tem uma variação. Nesse trabalho aqui de 1929, esse autor estudou 2.000 internações de primeiras crises de mania, mostrando que a maior parte, esse pico se localizava aqui entre os 20 e 25 anos de idade. A do Robert Lowe foi com 32 anos de idade, em 1949. Não, se a gente colocar Robert Lowe no gráfico, ele vai estar mais ou menos por aqui, né? Onde aconteceu a primeira crise de mania dele. Nós não podemos entender essa primeira crise de mania como o início do transtorno bipolar, mas sim a data do diagnóstico da bipolaridade dele. Só de curiosidade, descobri também que a Carrie Fisher, que fazia papel de Princesa Leia naquele filme Star Wars, ela também foi diagnosticada com transtorno bipolar aos 24 anos de idade, e a Linda Hamilton com 37 anos de idade. Bom, então, diagnosticou, as pessoas têm as crises, agora é interessante a gente pensar, e como é que isso evolui ao longo do tempo, né? Quanto tempo que dura, de quanto em quanto tempo que as pessoas vão ciclar. O psiquiatra que analisou o Lowell, olhando retrospectivamente, entendeu que as crises dele duravam mais ou menos 8 meses, até que ele então ia para uma outra crise de depressão. Então, esses períodos aí, esse psiquiatra olhando retrospectivamente entendeu que duravam aí cerca de 8 meses. Em alguns estudos clínicos, mostram que essas crises duram 3 a 6 meses, em outros estudos de 2 a 3 meses, então as crises duram aí alguns meses, no caso do Robert Lowe, talvez um pouco mais. Bom, alguns outros trabalhos mostram que os pacientes têm dois episódios de humor por ano. O Robert Lowe também era um paciente que teve várias mudanças de humor aí, mais de uma vez durante o ano também.
Eu fiz uma tabelinha com a duração das crises dele, aquelas internações, quantos dias ele ficou internado, e colocando aqui em meses para ficar mais fácil. Ele teve um total de 36,5 meses, né, mais ou menos umas 15 internações aí, o que dá, na média, como se tivesse ficado 2 meses e meio internado, em média. Lógico que nós estamos falando só da internação. A crise toda ela é maior que o período só da internação, porque ela começa, né, antes do paciente ser internado. E um dado que eu achei interessante nesse trabalho do Angst é que o primeiro ciclo é maior do que os outros. E achei curioso porque isso está de acordo com o que aconteceu com o Robert Lowe. A primeira internação dele durou quase 7 meses, é essa barra mais alta aqui nesse gráfico, né, de acordo com essa ideia de que a primeira crise ela é maior, mais comprida do que as outras. Bom, mas além das crises, é interessante a gente pensar também nos períodos entre as crises, né? É, vamos falar assim, eu comecei a estudar psiquiatria lá atrás, eu achava que as pessoas tinham as suas crises e depois elas estavam bem. Mas essa história do Robert Lowe, ela mostra muito claramente que os períodos entre as crises não são tão simples assim. Esse é um outro paciente que também já falou sobre a bipolaridade dele, é o Kanye West, e tem uma frase dele nessa entrevista, nesse programa que tem no Netflix chamado Próximo Convidado, que é muito interessante. Quando o entrevistador pergunta para ele como que está a situação agora, que ele, né, não estava fora da crise, e ele diz assim, como diz Snoop, um colega de música dele, o outro rapper, ele diz, prestes a ir ao próximo episódio, ou seja, fora da crise, já existe até um sofrimento de saber que hora que vai vir a próxima crise, né? Então não é tão bom assim. Ótimo, eu estou bem e não vou ter mais nada. Esse outro artigo ainda do Angst fala que entre os episódios a maior parte dos pacientes sofre de sintomas residuais, tanto depressivos quanto hipomaníacos, e muitos estão funcionalmente prejudicados, ou seja, o período fora das crises também não é tão simples assim, não é tão agradável, ótimo, agora eu estou bem, não tem problema. Inclusive, no caso do Lowell, como as crises deles eram muito graves, depois de cada crise, ele tinha que tentar resolver, reparar do que ele tinha feito, né? As humilhações que ele tinha causado nos outros, o que ele tinha feito com a esposa, a vergonha das coisas que ele fez durante as crises, né? Era uma confusão tremenda. Então, assim, fora da crise, você, né, descobre que tem um monte de coisas que você fez, né, que você agora está chateado, triste, envergonhado por tudo isso. Então, assim, o período fora das crises também eram períodos muito difíceis. Esse artigo do Akiskal, que acompanhou pacientes por mais de 12 anos, percebeu que os pacientes estavam com sintomas em quase metade do tempo, 47% aí das semanas. Então, ou seja, metade do tempo as pessoas estão sintomáticas, ainda que não estejam, né, numa crise plena de mania ou de depressão. E esse outro artigo também me deixou muito curioso, porque é um artigo que mostra o impacto da terapia e da medicação de uma forma ótima, né? Ou seja, são pacientes que têm terapia e medicação do melhor jeito que eles podem ter acesso numa pesquisa, que nem representa, né, os pacientes da clínica geral aí. E com esse tratamento ótimo, terapia e medicamento, ainda assim os pacientes tinham 6 mudanças de humor por ano, com uma recaída completa, mais em média a cada 7 meses. Ou seja, mesmo com o tratamento melhor nesse ensaio que pode ter sido feito, ainda assim havia oscilações, haviam prejuízos, ou seja, não é fácil lidar com a bipolaridade. Isso é uma pesquisa deixa eu ver a data aqui, 2015. Então, nós estamos falando de tratamentos que estão disponíveis atualmente para a gente, bem diferente da época do Lowell lá. Esse gráfico é desse artigo ainda, mostrando que grande parte do tempo as pessoas estão aqui com episódios de depressão subsindrômica, mania subsindrômica, mostrando que dentro do período de tratamento ainda há muitos sintomas aí nesses pacientes. Bom, e aí, uma outra coisa que me chamou a atenção na história do Loyo também é justamente a dificuldade de lidar com a hipomania. Porque apesar da hipomania ser uma coisa mais leve que a mania, ela, em alguns aspectos, é até mais difícil de lidar. E a esposa dele, né, escrevia com muita propriedade sobre isso. Porque quando ele estava na crise de mania,
era muito clara a necessidade de internação e de uma intervenção, que muitas vezes foi uma internação involuntária. Mas na hipomania, a coisa se complicava um pouco mais e tem uma frase dela muito interessante. Primeiro, ela diz o seguinte, que muitos dos colegas deles interpretavam as mudanças como uma mera excentricidade. Então, os amigos não conseguiam perceber que ele estava num quadro de hipomania. Ela, como esposa, que já sabia, né, das histórias dele, conseguia entender essa mudança de humor e já sabia, né, vai complicar daqui a pouco. Mas os outros não percebiam, achavam ele muito um cara empolgado, animado, que legal isso. E aí, essa frase dela eu achei interessante colocar aqui. É um período no qual o paciente tem ainda muito controle, muita habilidade de funcionar, enquanto está ao mesmo tempo extremamente imprudente e descontrolado. Nessa fase, ainda não dava para ela fazer uma intervenção de falar assim, tem que internar meu marido, que a coisa está complicando. E aí tornava tudo mais difícil. Era nessas fases que ele namorava outras mulheres, ele ainda conseguia, né, fazer sua vida funcionar de algum jeito. Na crise propriamente de mania, né, todo mundo via que alguma coisa estava completamente errada. O cara está destruindo um quarto do hotel, fazendo uma barricada. Inclusive, tem até uma cena interessante onde a esposa, né, chama a polícia para intervir numa situação dessa, onde ele tinha feito uma confusão enorme lá na crise dele. E ele, então, ele diz assim para a polícia: Eu aceito que vocês me levem para internação se vocês me ouvirem declarar um poema. E a esposa teve que fazer a polícia, então, aceitar ouvindo, polícia, um monte de policial na casa dele, ouvindo ele declarar um poema numa crise da bipolaridade, da mania dele. Os policiais, então, né, concordaram com a esposa: Não, vamos ouvir então. E aí, no final, ele aceitou, então, ser levado para internação. E aí, essa é outra frase que a esposa dele fala, que ela tinha medo de se transformar numa deusa sinistra da razão, ou seja, aquela pessoa que vai ter que olhar para alguém que está super autoconfiante, super animado, super empolgado, e dizer, olha, não está legal isso, né? E esse era um papel muito desconfortável para ela muitas vezes, porque parecia que ela era a única chata da história que queria tirar a alegria, a felicidade daquela pessoa fazendo aquele tantão de coisa interessante e bacana que os amigos achavam muito legal, né? Iam lá todo mundo para a festa na casa dele festejar. Esse era um papel muito difícil para ela exercer, ainda mais, né, se a gente pensar nessas situações de humilhação no casamento, onde ele saía e se mostrava na frente de todas as outras pessoas, com outras moças, declarava que ia se divorciar, que encontrou outro amor da vida dele, né? Então era bem difícil lidar com esses momentos aí. Outra coisa que complicava muito o Robert Lower, porque ele, né, abusava muito de bebidas, tanto na hora das crises, mas até fora das crises também. Isso é uma coisa comum entre os pacientes com transtorno bipolar. Mais da metade dos pacientes tem alguma relação de abuso aí com álcool, outras drogas, né? Isso não era diferente para o Robert Lowe. Inclusive, um dos poemas dele se chama exatamente The Drinker, onde ele fala exatamente dessa relação, né, com a bebida. Ele fala aqui que ele está já no quinta dose do seu uísque lá, né, que tem champanhe no banheiro. Então, era um outro complicador, né? É, talvez esse mundo, né, da literatura, da poesia, né, da vida boêmia aí, talvez até influenciasse um pouco mais esse abuso de álcool aí dele. E falando nessa história de álcool, né, uma a personagem que a gente já comentou aqui, que é a Carrie Fisher, lá, a Princesa Leia, na autópsia da morte dela, tinha também uma opção de drogas, cocaína, ópio, êxtase, né, que perceberam lá na ocasião da morte dela. Bom, falando, né, em álcool e drogas, é importante a gente falar também de suicídio. Robert Lowe não tentou suicídio, ele não morreu por suicídio, mas esse é um risco grande nos pacientes com transtorno bipolar. Ele viveu muitos momentos onde ele contemplou o suicídio, principalmente nas fases depressivas, mas esse não foi a causa da morte dele. Mas o risco disso acontecer é imenso. No transtorno bipolar, o risco é 20 a 30 vezes maior que na população em geral. Os pacientes vão tentar suicídio, né, estatisticamente de 25 a 50%, sendo que de 8 a 19 vão acabar falecendo vítimas de suicídio. E outro personagem importante que morreu por conta de suicídio devido ao transtorno bipolar foi a Virginia Woolf, que deixou uma carta dizendo assim: tem certeza que estou ficando louca de novo, sinto que não podemos passar por mais um desses momentos terríveis, eu não vou me recuperar dessa vez. Começo a ouvir vozes e não consigo me concentrar.
então estou fazendo o que parece ser a melhor coisa a fazer. Né? Essa foi a carta dela do suicídio, da dificuldade dela de lidar com essas oscilações de humor, com as depressões. Robert Lowe teve uma ajuda durante a vida dele muito grande de terapia. Ele fazia terapia 5 vezes por semana. Apesar de no final da vida ele ter dito que a terapia não tinha adiantado nada, vamos entender direito, não adiantou talvez para evitar as crises, porque ele só começou a tomar o lítio muito tarde ao longo da doença dele. Mas certamente essa terapia nos ajudou muito a lidar com as crises e alguns autores dizem que ajudou até na produção da literatura dele, das poesias dele, porque sem a terapia para dar conta de entender isso aí teria sido realmente bem mais difícil. E já que nós falamos do lítio no tratamento, uma coisa interessante aqui na história do Robert Lowe é que a primeira crise dele foi justamente no mesmo ano em que o John Cade publicou esse artigo mostrando o uso do lítio, né, na excitação psicótica lá, né, nos quadros de mania. Essa foi uma coincidência que eu achei interessante e que me chamou a atenção porque o Robert Lowe demorou 18 anos para ser medicado com lítio. Puxa vida, muitos, né, um tempo muito grande até que alguém prescrevesse o lítio para ele. E aí eu fiquei tentando entender, poxa, mas por que demorou tanto assim aos psiquiatras nos Estados Unidos a prescreverem o lítio para ele? E aí eu vim descobrir que os Estados Unidos foi o 50º país a admitir o lítio no tratamento do transtorno bipolar. Ou seja, foi muito mais tarde que outros países e até hoje é um dos poucos países que os outros estabilizadores são mais usados do que o lítio. Parece que os norte-americanos têm, né, uma certa reserva assim, com o uso do lítio. E eu já tinha lido alguns artigos até mostrando que a própria formação dos psiquiatras lá é um pouco deficiente no que diz respeito a manejar o lítio. Então, muitos psiquiatras não se sentem confortáveis no seu conhecimento de manejar o tratamento com o lítio, né? Então, aí eu fui entender por que demorou tanto assim o Robert Lowe a usar o lítio. E aí, quando ele começou a usar o lítio, foi a primeira vez que ele, né, realmente estava satisfeito com o resultado do tratamento. E ele diz assim: os comprimidos que estou tomando realmente parecem prevenir a mania. Normalmente eu já estaria em um hospital. Minha vida mudou muito, pois eu corri o risco de cair a cada passo que dava. E aí é onde ele queixa da terapia, né? Toda psiquiatria e terapia que eu tive por quase 19 anos foi tão irrelevante quanto seria para uma perna quebrada. Mas vamos ter que, né, analisar isso com calma, porque talvez não foi útil para prevenir a mania, mas foi útil para ele poder lidar né, com tudo que acontecia na vida dele. Essa foi uma carta que ele escreveu para uma amiga dele, poeta também. Bom, mas já no finalzinho, o que aconteceu? Ele teve uma intoxicação pelo lítio. Ele aumentou muito a dose dele, foi internado aí num quadro de delírio, a dose do lítio dele estava em 1,5 miliequivalente por litro lá. E depois disso, o uso dele ficou muito irregular. E aí é que ele volta a ter essas crises de mania aqui, dessa ciclagem nos últimos anos da vida dele. E foi aquela frase que ele falou 1 ano e meio antes de morrer, tendo 2 crises de mania por ano, a vida está insustentável. E aí não conseguiu mais ter uma estabilidade, até que veio a falecer por congestão pulmonar em 77, se eu não me engano, 78. Bom, o livro trata também, e aí não foi um aspecto que eu abordei nem nessa apresentação e nem no site lá, mas dessa relação da bipolaridade com a genialidade. Então, que um dos aspectos que a Kay Jameson lá queria estudar era justamente o quanto a mania também traz algo positivo, quanto que traz coisas interessantes, e o quanto que isso influenciou a obra dele. Sem essas excitações todas, ele talvez não fosse criar a obra do jeito que ele criou. Ou seja, se ele tivesse sido medicado com lítio lá no início, ele seria um poeta diferente. Inclusive, alguns autores dizem que a obra que ele construiu depois que ele estava estável é um pouco diferente do que ele fazia antes. É razoável a gente entender. E aí eu queria pensar assim de uma forma mais genérica também, né? O nosso mundo seria muito diferente se não tivesse a bipolaridade aqui, se não tivesse todas essas pessoas com todas essas empolgações para fazer tanta coisa. Eu não coloquei aqui, mas eu já tinha visto um outro artigo também que fala que as parentes em primeiro grau de pessoas com transtorno bipolar, mas que não têm a doença, são pessoas que têm uma frequência maior de assumir postos de liderança e de função executiva, né? Então, talvez tenha algum aspecto interessante se a doença não for tão grave aí, para colocar o nosso mundo aí para frente.
Então, essa é a apresentação, pessoal. Muito obrigado. Esses dados todos do Robert Lowe estão nesse site aí, henriquealvarenga.com. Robert Lowe, é só um detalhe, tem que ter o R e o L maiúsculo, senão não funciona para entrar no site, viu? É isso, Fábio. Muito obrigado. Espero que tenha trazido alguma coisa interessante aí para vocês. A sua palestra é de extremo bom gosto, muito interessante, sim. Você mescla, né, tanto informações sobre o transtorno bipolar, como informações sobre a vida, né, do Robert Lowe. Então, ficou muito rica a sua. Obrigado, Fábio. E com as ilustrações que você colocou, aí você transformou tudo numa obra de arte. Parabéns. Obrigado, Fábio. Vamos para as perguntas e discussões. Ô, Henrique, meus parabéns, viu? Eu reforço tudo que o Fábio falou. Hoje sua aula de dar inveja no Eli Cheniot, que é brilhante. Olha só, eu Valeu, queria, Rodrigo. queria fazer uma reflexão que é o seguinte. Em relação a esses dados da falta de estabilidade dos pacientes com transtorno bipolar entre as crises, eu acho que é bem possível que esses dados sejam um pouco contaminados por uma amostra de pacientes que não sejam bipolares de verdade, porque quando eles vão fazer as pesquisas, eles só olham os sintomas, né? E na vida real, a gente não olha só os sintomas, a gente olha o contexto, né? A pessoa estava irritada, mas estava irritada com o quê? Estava excitada com o quê? Estava eufórica com o quê? Estava triste com o quê? Então, assim, eu acho que esses estudos pegam muito pacientes que não são bipolares de verdade, né? Que são borderline, têm depressão com ansiedade, têm TDAH. Porque na vida real, assim, no ambulatório de transtorno bipolar e na prática, eu vejo que a maioria dos pacientes, quando se acerta o tratamento, eles ficam estáveis, assim, eles não têm crise mais, desde que tenham aderência boa ao tratamento. Assim, alguns poucos pacientes realmente são, a gente não consegue estabilizar, mas é a minoria, sabe? A maioria fica bem. Então, Uhum. acho que talvez tenha esse ruído aí nessas pesquisas. Bom, e uma coisa interessante, né? O Robert Lowe teve uma estabilidade que ele achou bem interessante quando ele começou a usar o lítio, quando ele foi realmente medicado com o estabilizador, que é de primeira linha aí. E vamos lembrar que nos Estados Unidos o pessoal não usa tanto o lítio assim quanto nos outros países, né? Talvez isso seja até um elemento ali. Será que esse pessoal está tratando com o quê, né? Talvez possa ter alguma uma influência disso aí também. Mas parabéns, adorei a aula. Valeu, Rodrigo. Ana Bárbara, Oi, Henrique, obrigada. Excelente sua palestra. E é Obrigado. interessante que eu não sei se você conhece um livro da Rosa Montero, que chama O Perigo de Estar Lúcida, Não onde ela conhecia. discute a escrita e discute os poetas e os autores que têm algum problema, que não estão lúcidos o tempo todo. E que ela fala que é tão comum que ela acha que talvez precise disso, um pouco disso, para criar. Um livro Inclusive, muito interessante, eu recomendo. a- E lá ela fala muito sobre a Sylvia Plath, também é uma poeta que suicidou em Londres, né? É americana, mas. E aí eu queria saber se você tem notícias, se ela teria o diagnóstico de bipolaridade também. não Ela conheço ela internou não. várias vezes na vida e fez muito ECT, e a poesia dela é fantástica. E você tem alguma notícia, não? Não conheço. Mas você me fez lembrar um comentário que aquele músico que eu mostrei aqui, do Kanye West, fez naquela entrevista. Ele conta, na hora da entrevista lá, que ele não estava mais tomando medicações. E, e aí ele faz um comentário assim: você acha que eu seria capaz de escrever essa música que eu escrevo se eu não tivesse as minhas crises, né? Uhum. Ele diz que a obra dele está muito influenciada pela loucura, pelas essas crises todas dele. E aconteceu uma outra coisa interessante também, que eu não citei aqui, mas a questão do estigma contra, não só contra a bipolaridade, mas até contra os tratamentos médicos, né? Que a psiquiatria em si sofre muito estigma hoje em dia, né? Existem movimentos anti-psiquiatria, né? Complicado. E em um momento lá que ele fala que ele não está usando medicação, o Kanye West, naquela entrevista lá do The Next Guest, o próximo convidado, o público bate palma para ele, por ele ter parado de tomar o remédio.
É interessante a gente ver como que né, as pessoas reagem. Ó, parabéns, você parou de tomar o remédio, né? E aí, Uhum. um pouquinho depois, ele meio que dá um puxão de orelha no pessoal. Ele fala, ó, vocês estão batendo palma porque eu parei de tomar o remédio, né? Que história é essa? Mas é interessante esse momento dessa entrevista para a gente pensar assim, como que muita gente ainda é contra o tratamento até, né? É complicado. Uhum. Isso é interessante porque eu vejo pessoas falando assim: não, eu não vou tomar esse remédio que o psiquiatra indicou, porque eu não quero ficar dependente. Mas, por outro lado, a pessoa está fumando, está bebendo, está usando maconha, cocaína, etc. Eu acho que são duas coisas que eu acho interessante a gente pensar aqui. Primeiro, porque as pessoas pensam muito nos problemas associados ao remédio, né? Quando lê a bula, esse remédio engorda, esse daí. Mas elas têm que comparar isso com os problemas de não tratar também, né? Porque se o problema causado pelo remédio for pior a doença que você tenta tratar, realmente não faz sentido. Agora, se o problema causado pelo remédio for melhor do que a doença não tratada, compensa tratar, né? É, Quando alguém está com câncer, a pessoa se sujeita a tratamentos com efeitos colaterais terríveis, porque esse efeito é melhor do que o câncer é. não tratado. Agora, quanto ao uso dessas outras coisas, eu sinto que os pacientes eles não se importam tanto com o uso de coisas que eles acham que está no controle deles, né? Eu posso fumar a hora que eu quiser, eu posso parar de fumar a hora que eu quiser, eu posso fazer isso. E o remédio é algo que ele tem que seguir, né? Você não pode falar, hoje eu vou tomar 2 litros, amanhã eu vou tomar um só, né? Então, essa questão de lidar com a regra, às vezes, é um pouco complicado, né? E como fala naquele livro do Ramon Cossenza, por que não somos racionais, né? Tem aí uma parte do nosso cérebro que não aceita certas coisas, né? Pois é. Obrigada, viu? Por isso que o proibido é sempre mais gostoso, né? Então, é complicado. Eu me É, lembrei também de uma cena daquele filme do Mister Jones, onde ele para de tomar o lítio, que ele está com saudades de sentir aquela empolgação toda, sabe? É, e, inclusive, uma vez um menino que consultou comigo com transtorno bipolar, já tinha tido uma crise de mania, e estava em tratamento, ele falou assim que ele era muito tímido, muito envergonhado, um rapaz muito introspectivo, fazia terapia para lidar com essa timidez dele, com essa questão da autoestima, e aí ele entrou numa crise de mania e falou assim, nossa, mas eu estava gostando tanto de estar me sentindo tão confiante. Quando eu descobri que aquele tudo era só por causa da doença, ele ficou muito arrasado, coitado. Que ele não queria sair daquele estado, né? Porque era tão ruim viver o tempo inteiro com aquela baixa estima e falta de confiança que ele vivia, né? Então esse era o outro sofrimento dele. Poxa vida, como é que eu faço para ter um pouquinho daquilo lá agora de novo, né? Caio, você quer fazer a sua pergunta ou quer que eu leia? É, olá, bom dia. Então, parabéns pela aula, né? Foi muito boa, muito bacana mesmo. E pensando aí nessas gradações, né, do bipolar na prática clínica, né? E nos diagnósticos diferenciais, a gente vê que chega muito paciente com diagnóstico bipolar. Até já vi assim chegando com ciclotimia, né? Então, como se fosse o bipolar mais leve possível. E que, na verdade, quando você vê, não é bipolar, né? Foi um diagnóstico falso positivo. E aí, por isso, a pessoa acabou usando lítio, antipsicótico, tendo vários efeitos colaterais dos medicamentos, sendo que talvez, né, fosse melhor até mesmo usar um antidepressivo, algum outro tratamento, né? Como é que você vê isso desses problemas de alargar demais esse espectro bipolar, né, na prática clínica? Caio, né? Ô, Caio, Isso. uma situação em que eu sinto assim que isso virou, pelo menos na minha percepção, um problema mais complicado é na questão do espectro autista, sabe? Hoje a quantidade de gente que se autodiagnostica com autismo é impressionante, né? E virou meio que uma moda, né? Porque autismo é um diagnóstico chique, né? Vamos falar assim, nos meios cult aí. No caso do transtorno bipolar, eu não vi tanto esse problema desse alargamento desse diagnóstico. O que eu vejo é um problema que é um problema da psiquiatria ainda. Os nossos diagnósticos são diagnósticos baseados em sintomas, em classificações de sintomas, em critérios diagnósticos, que é um problema. Já imaginou
se a gente fosse usar esse mesmo processo de diagnóstico no COVID, por exemplo, quantas apresentações diferentes existem e se a gente não tivesse um diagnóstico padrão ouro, aí, né, um teste, né, um exame de sangue para falar se é COVID ou se não é, quantas apresentações diferentes aparecem, quantas síndromes diferentes existem, a gente provavelmente ia dar diagnóstico de, né, transtornos diferentes aí para uma opção de gente que tem o mesmo problema, que é a COVID. Como a gente não tem uma maneira de fazer um diagnóstico, né, a não ser com esses sintomas, a psiquiatria ainda sofre muito com isso. Esse é um problema, né, que nós estamos vivendo aí, não sei quando é que isso vai ser resolvido. Começou na década de 80, mais ou menos, quando, eu esqueci o nome do psiquiatra que lançou aquela publicação, Critérios Diagnósticos para Pesquisa em Psiquiatria, acho que é Feiner, que ele chama lá nos Estados Unidos, que a ideia era justamente arrumar uma bagunça que existia antes, porque não tinha critério para nada. Então, a psiquiatria norte-americana ela vivia muito baseada na psicanálise lá, e era muito difícil você fazer pesquisa sem ninguém saber qual que é a definição que está tendo para alguma coisa. Então, veio esse movimento desde a década de 80 para dar um pouquinho de ajuste ali para pesquisas clínicas, não era nem propriamente dito para o ambulatório, né, para a prática do dia a dia do psiquiatra ali. Mas esses critérios, eles foram interpretados, né, nesse movimento moderno nosso aí, de um jeito muito, como eu diria assim, acho que a palavra que eu lembro aqui para isso é de reificação, como se aquilo fosse a doença, né? Na verdade, são critérios frágeis, mas é o que a gente tem. Eu lembro daquela frase, quem não tem cão, caça com gato. Por enquanto, é o que a gente tem para fazer diagnóstico, é isso aí. Né? Daqui a 50 mil anos, eu não sei como é que vai ser. Né? Pode ser que existam outras possibilidades aí. Inclusive, recentemente eu vi um artigo falando sobre uma proposta de mudança do diagnóstico de Parkinson e acho que a demência frontotemporal, dizendo, olha, não vamos dar diagnóstico disso aí por sintomas, isso aí, na verdade, faz parte de uma síndrome relacionada a uma proteína tal, não sei o quê. Talvez essas, né, o que são dois diagnósticos hoje, talvez no futuro vai ser um diagnóstico baseado, né, um déficit de uma proteína, não sei o quê, no cérebro, que se apresenta em uns pacientes com Parkinson e outros com demência frontotemporal. Né? Talvez muitos diagnósticos vão ser aglutinados em um, outros vão ser divididos, né? Como que isso vai ser no futuro, não sabemos. Mas, por enquanto, eu acho que é interessante a gente saber que é isso que nós temos, mas isso ainda, né, é um pouco frágil. Mas é o que a gente tem para trabalhar, né? Joia, obrigado. Posso perguntar, doutor Fábio? Claro. Por favor. Primeiro, obrigada, né? Parabéns pela aula maravilhosa. Obrigado, bem. A gente sabe, né, que tipicamente crianças e adolescentes não vão ser diagnosticadas, né, com bipolaridade, né, pelo fato até do quadro de depressão é o que vai aparecer, mas crianças que estão diagnosticadas hoje com transtorno da desregulação disruptiva do humor. A gente Transtorno lá, de... desregulação disruptiva do humor. Uhum. Lá na frente, né, a gente pode não ser pego de surpresa se vier a ter um diagnóstico de bipolaridade? Veja, eu acho que é a mesma história do paciente que começa a tratar de depressão, entra numa crise de mania e então vai ser diagnosticado com bipolaridade. O que acontece? A literatura chama isso de conversão do diagnóstico, né? Você tinha um diagnóstico de paciente com depressão e agora o diagnóstico é transtorno bipolar. Vamos lá. Eu acho que não é correto entender que esse paciente, antes o problema dele era um, e agora o problema dele é outro. Na Sim. verdade, o nosso diagnóstico é que mudou, porque agora a gente pode dar o diagnóstico que ele teve uma crise de mania. O problema é que a gente não tinha elementos para dar o diagnóstico antes, porque, por enquanto, a forma que nós temos para dar o diagnóstico depende ainda da pessoa ter a crise de mania dela. Ou seja, o diagnóstico, ele, pela nossa, né, a forma como a gente tem para diagnosticar, ele necessariamente vai ser mais tarde, só quando a pessoa tiver a crise de mania. Se a sua crise de mania vem bem mais tarde ao longo da sua vida, né, seu diagnóstico vai ser bem tardio. A mesma coisa, qualquer outro diagnóstico, ele venha ter transtorno disruptivo, da desregulação do humor, é o que você tem ali naquele momento de diagnóstico.
né? É, e aí é um equilíbrio complicado, né? Porque se você dá um diagnóstico errado precocemente, é ruim também, né? Eu Dar estou um diagnóstico. perguntando, eu estou perguntando porque já li por aí, e eu atendo crianças e adolescentes, e estou vendo pais preocupados. Nossa, ele está com esse diagnóstico, o psiquiatra já falou que isso já seria um possível traço para ele ser bipolar. Eu entendo que sim, que a gente precisa de ter o episódio de mania, mas tá chegando muito isso para mim, sabe? E, de fato, Pois é, o que eu acho que é não seria um difícil, pré-requisito. o que eu acho que é difícil para o leigo entender que não é o psiquiatra, que não somos nós aqui, é a confusão que acontece assim. Com 18 anos, ele vai na consulta e o diagnóstico é ansiedade. Aí, com 21 anos, ele vai na consulta, o diagnóstico é depressão agora. Com 25 anos, ele vai na consulta e o diagnóstico é transtorno bipolar. Aí dá a impressão assim, poxa, mas então o cara errou o diagnóstico lá atrás, né? Cada hora os médicos falam que eu tenho uma doença diferente, né? É porque o que nós temos como critério para dar o diagnóstico é ainda frágil, né? A gente tem que esperar. Não dá para falar antes. Se a gente pudesse falar antes, se a gente tivesse alguma maneira de, né, intervir precocemente, isso é uma discussão muito grande nos quadros de esquizofrenia, por exemplo, também, né? O sujeito começa lá com aqueles sintomas básicos lá atrás, mas aqueles pródromos inespecíficos, evolui ao longo de vários anos daquele jeito, com algumas dificuldades e tal, mas você vai dar um diagnóstico de esquizofrenia ali naquele momento, numa doença tão estigmatizante, né? E se você tiver errado, você está dando um tiro no pé seu e do paciente também, né? Então, assim, é muito difícil ainda a gente agir lá né, no início, nos estádios iniciais aí, a mesma história que o pessoal tenta com câncer, né? Mas câncer faz né, os seus exames preventivos, eles descobrem logo no início e já trata antes que a coisa complique. Eu acho que ainda, né, tá muito, vai demorar muito a gente conseguir fazer isso, né? No Alzheimer, então, o mesmo problema, né? Como é que você previne lá no iniciozinho, né? Inclusive, eu não sou neurologista, não trato Alzheimer, mas assim, eu já ouvi dizer que esses remédios só funcionam quando os quadros estão mais graves, né? Dar o remédio para Alzheimer no quadro muito leve também não tem muito benefício. Então, assim, é tudo muito complicado agir antes. Na psiquiatria, acho que é mais difícil ainda. E, sem contar a questão, né, do estigma, né? Imagina, né, vou fazer uma especulação aqui, que existisse uma maneira de você saber que a pessoa vai ter transtorno bipolar ou esquizofrenia 10 anos antes dela apresentar algum sintoma. Eu vou ler um relatório desse do laboratório e falo, nossa senhora, né? E agora, né? Tem muito mais estigma, né? Inclusive, eu descobri recentemente que tem estudos aí para descobrir, dar um diagnóstico precoce de Parkinson com muitos anos de antecedência baseado no odor da pessoa. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso, Viviane? Tem uma enfermeira, se eu não me engano, é londrina, que ela percebeu que o marido dela tinha um odor estranho, mas, né, largou para lá isso. 10 anos depois ele teve Parkinson. E eles foram Ah, numa. Do grupo de autoajuda com Parkinson. E ela sentiu o cheiro em todo mundo, né? Depois ela foi descobrir que ela tinha uma capacidade olfativa assim super avançada. E ela conseguia diagnosticar pessoas com Parkinson 10 anos antes, porque existe uma alteração no odor que o corpo exala que a gente não consegue normalmente perceber. Ou seja, né, já existe uma maneira de diagnosticar Parkinson, quer dizer, não existe ainda, né? O pessoal está estudando isso, ela tem alguns artigos publicados até na Nature já, junto com algumas pesquisadoras que trabalham com odor e tal. Mas imagina quando isso estiver, né, como uma ferramenta, né, para a prática clínica do neurologista, né? Você vai dizer, olha, você, né, tem já alteração aqui, né, nesse exame, né, você vai ter Parkinson daqui a 10 anos, né? Como é que trata isso agora, né? Por enquanto não tem nem tratamento para isso, né? Eu preveni um Parkinson que não tem sintomas ainda, né? Já imaginou que a gente puder fazer alguma coisa assim, né? Vai ser interessante por poder fazer, mas também vai ser emocionalmente complicado, eu acho, a gente lidar com isso, né? Você vê um exame e fala, está dizendo que você vai ter demência, né? Com seus 50 anos de idade, né? É, são coisas para os psiquiatras do futuro terem que lidar com seus pacientes, né? é quase dizer, você vai morrer tal dia. Nossa, né? É difícil isso, né? Imagina você dizer para um pai, né, do menino
o seu filho vai ter esquizofrenia quando ele tiver 18 anos, né? Poxa vida, né? Vai ver os 18 anos da vida dele um sofrimento até, né? Acontecer alguma coisa, né? Mas, né, são situações que nós ainda não conseguimos, né, intervir, né? Então, Obrigada. deixa para daqui a 50 mil anos, quem sabe. Henrique, eu concordo inteiramente com o Gui que esses dados de uma evolução tão ruim do transtorno bipolar, para mim também eles são absolutamente exagerados. Exagerados, né? Além da questão do diagnóstico errado, como ele chamou a atenção, tem também o problema de que muitas vezes esses dados são obtidos em, em, em unidades terciárias de atendimento. Isso é, eles são feitos a partir Mais graves, né? dos pacientes mais complicados Verdade. que tem. Agora, com relação ao Robert, você tem. Primeiro, que a evolução dele me lembrou muito de há uns 20 anos, 25 anos, a gente pegava pacientes que tinham crises anualmente, 2 vezes. O máximo que eu vi foi uma cliente que me falou que ela não planejava mais viagens porque ela não sabia como é que ia estar. Uhum. Todos esses casos que eu vi eram casos que a ênfase era dada nas fases agudas. No tempo do Santa Clara, por exemplo, pessoas que internavam, mas quando vinha o período intercrítico, a medicação era interrompida ou tentava-se diminuir as doses, ou o paciente levava uma vida mais boêmia. Enfim, era um tratamento baseado no corpo de bombeiros, não apagar incêndio Uhum. sem prevenção. Eu quero saber Uhum. se na sua leitura sobre ele você teve informações acerca do estilo de vida dele e do foco do tratamento. Só reiterando que quando receitaram o lítio, aí sim, certamente Uhum. o médico trabalhou a questão da profilaxia, Uhum. inclusive Sim. com medições, né? A maioria das internações ele usou clorpromazina e ECT, né? Foi o que eu vi mais frequentemente citado no livro lá. Agora, né, ele vivia uma vida boêmia, né? Fumava, bebia, então, e eu não sei se a aderência ao tratamento das medicações era boa também não, porque muitos efeitos colaterais, quando ele saía de uma internação de mania, usando a clorpromazina, ele ficava incapaz de trabalhar também. Então, provavelmente, em muitos momentos, ele suspendeu isso. E mesmo assim, a clorpromazina não é um estabilizador para prevenir crises, né? Então, é uma confusão, né? Ele não tinha uma medicação estabilizadora apropriada, usava e abusava de bebida, né? E provavelmente, né, parava a medicação muitas vezes também, né? Então, algumas décadas bem complicadas aí. Só resolveu quando ele usou o lítio. Uhum. Que o foco foi profilaxia, né? Até ele bagunçar lá e depois não seguir direito mais o uso do lítio também. Ok. Algum comentário ou pergunta? Ô, Fábio, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O primeiro comentário, lembrando que aquele estudo clássico, né, que fala que o diagnóstico dos pacientes com transtorno bipolar já tinham 10 anos de diagnóstico prévios ao transtorno, foi feito inicialmente na associação com pacientes que faziam parte da associação de pacientes com transtorno bipolar. Ou seja, são pessoas que já valorizam o fato de ter o diagnóstico. Já tem um viés aí de a pessoa se sentir bem. Por exemplo. Aquele diagnóstico explica a vida dele, né? O estudo clássico não foi feito na população em geral. Esse é o comentário.
E a pergunta é o livro sobre Robert Lowell, ele cita sobre a qualidade da poesia dele, como que ela variava de acordo com a eutimia, depressão ou mania. Tinha alguma parte do livro que fala sobre isso? É, na verdade, ela trabalha não essa variação da poesia, mas assim, tinha períodos mais produtivos, né, nos períodos onde ele não estava grave, porque quando estava na crise de mania, aí não conseguia fazer nada, estava completamente desorganizado e não funcionava. Mas nos períodos onde estava mais leve esse quadro essa euforia, eram períodos que ele produzia. Agora, ele produzia também até durante as internações dele. Ele escreveu alguns livros dentro do hospital, né, quando ele saía da crise, mas estava internado. Se estava muito grave a depressão ou muito grave a mania, ele estava completamente desorganizado. Agora, isso era também um elemento que ele trazia para a poesia dele depois que ele melhorava e aí toda aquela experiência que ele viveu Depois, né? acabava entrando ali para a poesia dele. O comentário que tem lá é que depois que ele entrou naquele período de estabilidade, ele ficou mais produtivo, mas era uma poesia diferente da que tinha antes, que era uma poesia mais, vamos falar assim, mais bruta, né? Mais selvagem, vamos dizer assim, né? Exatamente. A qualidade, né? Aquela poesia que nos choca mais, né? Talvez, não sei, né? Eu me Eu não lembro de sei se uma a palavra, paciente que eu atendi uma. eu não sei se a palavra é qualidade, porque não é de Alô? menor qualidade, é de outro tipo, né? É Não, outro. não, não, porque todos nós, quando vamos ler poesia, nós temos poesias que nós gostamos mais, que nós gostamos É, menos, né? claro. Alguns poetas vão ficar famosos por essa ou aquela poesia, né? Grande parte da poesia da maioria dos poetas queda esquecida, né? Ela fica só conhecida pelo especialista. A gente vai Uhum, lembrar sempre os grandes poemas daquele poeta, né? uhum, É nesse sentido que eu estava falando. Eu tive entendi. uma paciente que ela era artista plástica e é muito interessante, porque na eutimia dela ela fazia com as naturezas mortas, né? E nas hipomanias uns quadros com conteúdo erótico assim muito mais agradável, sabe? Muito mais instigante, né? Mas Uhum, também na hipomania. entendi. Ok. Bom, a gente está na hora, né, infelizmente, interromper a apresentação. Pontualmente às 11h30, né, Fábio? Isso. Então, quero mais uma vez te agradecer e parabenizar pela excelente qualidade da sua palestra. Como eu disse anteriormente, foi uma obra de arte. Valeu, Fábio. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Tchau para todos.